diferença que tem a esquerda para a direita atualmente. As mesmas fake news que a esquerda praticava quando perdeu, principalmente a esquerda extremista, inclusive de dizer que a facada é fake, agora a direita, como a esquerda extremista, a direita extremista não sabe perder, está inventando essas balelas, uma fake news atrás do outro. Lula vai cancelar o Auxílio Brasil e vai ter multa no Pix. E da multa no Pix eu digo que vai ter taxa. A mentirada em cima de mentirada. E esse povo ainda se diz cristão, diz Jesus. Nos costumes, conservadores nos costumes de Jesus. Em nome de Jesus. É, o Jesus mentiroso, Jesus de barro. Um Jesus que morreu e não ressuscitou. Esse é o Jesus que ele serve. Que povo idiota, vamos dizer outra coisa. O que tem de mentira na face dessa terra, e o povo gosta de mentira, vai ser agora próximo da igreja daquele mentiroso do desdobramento, pastor da mentira do desdobramento, você já deve saber quem seja. Estava lá eles reunidos, porque eles estão acreditando no desdobramento do falso profeta, das profecias heréticas, que disse que, em uma delas, que o Bolsonaro ia ser atacado, que o Bolsonaro ia levar tiro, que ia sofrer um novo atentado logo após aquele que ocorreu do Adélio nele. É complicado. Eu vou falar aqui para você que é cristão. Se você realmente é cristão, segue a Cristo, segue a homem, saia desse mundinho, desse convívio, saia perto dessa gente louca. Não brigue, mas despreze, porque você está consentindo com erros. E se você está fazendo isso, mentindo, achando que está defendendo Jesus, a política divina dos céus, dos conservadores, Bolsonaro é o escolhido, o elegido, que está defendendo, se converta a Cristo, porque o teu Deus já não é mais o verdadeiro, já não é mais Cristo. O teu Messias é outro, é o Messias de barro, de pó e cinza, sim. Está lá nos Estados Unidos curtindo enquanto você está levando aí pedrada daqui a colar. Muitos estão presos em nome desse mito. Outros estão levando, às vezes, uma bronca aqui a colar, levando, vamos dizer assim, algum corretivo de autoridades para desrespeitá-las. Tudo em nome da histeria coletiva do mito do Jim Jones, do século presente da política. Às vezes eu fico pensando, inclusive os ateus ficam falando isso. Será que o que ocorreu com os apóstolos não foi uma histeria coletiva, como tem ocorrido agora que a gente tem visto? Ou será que eles eram servos de Deus de verdade e não temiam a nada e tinham certeza da vida eterna e que iam ressuscitar um dia? Porque se eles fossem que nem esses loucos que são agora, eles não estão nem medindo o que eles estão fazendo, estão nem analisando, sinceramente, é tudo uma balela, é tudo uma mentira. Eu não creio assim. Tanto é que o apóstolo Paulo disse o seguinte, que se Jesus não ressuscitou, de balde em vão era a pregação deles, dos apóstolos, dos servos de Deus. E eles viram Jesus ressuscitado. Tem testemunhas disso. Agora, nós não temos relatos de milagres, de ressurreição, do santo mito, Messias dos evangélicos católicos. Não, de maneira alguma. E você que vai vir me atacar aqui nesse vídeo, você defende a esquerda. Será que você não ouviu o que eu disse no início do vídeo? Eu sou burro, sou burra. Eu não sou nem de esquerda nem de direita, é que você não ouviu não? Às vezes a gente tem que partir assim com umas palavras fortes, ver se a pessoa acorda, sai da patologia da alienação. Você é comunista. Você que fala essa besteira, eu canto a música do Raul Seixas, mista, simplista, antissocialista. Eu sou ista, eu sou egoísta. Comunista, só sou egoísta, mas eu procuro não ser egoísta. Às vezes eu confesso que sou. Então, mas vamos votando. Então, vocês querem fugir da realidade, querem inventar fake news, querem isso, querem aquilo. E para ataque de homem, o que vocês ganham com isso? Sua briga, sua contenda. Uma divisão na igreja, uma divisão em casa, uma divisão no trabalho. Enquanto que os políticos estão rindo de vocês, dando risadas. Daqui a algum tempo eles vão estar até associados um com o outro. Você vê, o José Geraldo Alckmin, eu estou até com o José, né? O José César Geraldo Alckmin. Era adversário
número 1 do Lula, agora tá aliado com o Lula. O que você acha do jeito que configura-se a política daqui para diante? E muitos que estão com o Bolsonaro já não vão estar com o Lula? Ou até o Bolsonaro já votou no Lula. Eu sou defensor da democracia, mas às vezes, será que não seria bom uma monarquia no Brasil, não? Vamos deixar as obras carnais, as porfias, as lutas, não para os frutos espirituais. Amor, misericórdia, tem a ver com a benignidade. Fico pasmo, estarrecido, não é nem com os ímpios, aqueles que dizem que nem fé em Deus tem. Eu fico com aqueles que dizem que tem fé em Deus e ficam mentindo em nome de Deus. Uma vergonha. Uma vergonha pro Evangelho. Que diferença vocês estão fazendo na terra? Vocês estão sendo o sal da terra? Vocês estão sendo a luz do mundo? Ou estão sendo mais o mesmo? Porque quem mente já nem é filho de Deus, é filho do capeta. E do diabo, que a Bíblia diz. Satanás mente e é o pai da mentira. Derrota da igreja está aí. Esse envolvimento com política, como eu estava falando, seria até interessante uma monarquia, porque com um Brasil louco que nós temos, no mínimo talvez ia acabar aí com a polarização. Poderia ter as críticas aos reis, a quem mandasse. No entanto, todavia, não teria talvez tanta corrupção. Seria uma solução. Todo 4 anos esse inferno, essa brigaçada no Brasil inteiro, por conta de políticos que não valem nada. Por candidatos que não valem nada, hipócritas, enganadores, principalmente agora em nome de Deus. Eu, sinceramente, tô por aqui já com essas mentiradas todas. E as pessoas vêm assim naquele fanatismo, naquela nação louca, sem questionar o que estão passando, aquela fake news, e vão passando adiante. O meu termômetro é a minha própria mãe, fica me mandando um trecho de coisa que ela pega lá do grupo dos bolsonaristas. Tudo mentira. Aí eu mostrei a mentira, isso é notícia passada. Não é bem assim. Esses canalhas estão ganhando dinheiro no Facebook, no YouTube com mentira para alimentar o gato. Para alienar o gato, para não perder os inscritos. Por que aqui esse canal não cresce? Porque eu não sou nem bolsonarista nem lulista. Eu não votei nenhum desses dois cidadãos. Eu não quero nem saber. Eu não sou extremista da esquerda nem extremista da direita. Para você ter uma ideia, ver um camarada no canal comentar lá num vídeo meu de música, ele achou que a música que eu fiz tinha a ver com o cristianismo, sendo que eu fiz a música com a realidade da vida que eu estou vivendo aqui, não é da eternidade. Ou seja, uma música secular. Sabe por que o camarada pensa assim? Porque ele vê que eu prego a palavra, então eu sou bolsonarista. Então eu sou cristão louco, pirado, fanático. O exagerado, o extremista, ele sempre vai lutar com aquele que, na visão dele, é fanático extremista como ele. Ele que é o extremista. Eu fui analisar aqui no cara, entrei no perfil do YouTube dele, ele colocando lá vídeos do Adério, defendendo que o mito fosse morto, dizendo que a facada era fake. Um extremista louco, outro mentiroso. Então nós estamos vendo aí, é guerra de mentiras, não é guerra da mentira contra a verdade, ou do bem contra o mal, é mentira contra mentira. Quem mente mais, quem engana mais, em nome de Deus, o pior de tudo. Eu me indigno, mas contudo, todavia, eu fico pensando, isso tudo é permissão de Deus, para provar os que são, os que não são. Deus permite o espírito da mentira reinar, o espírito de profecia de mentira falar na boca dos profetas, como Deus permitiu, para que Acabe fosse morto, porque Acabe não queria se arrepender. E assim Deus está permitindo isso acontecer, para as pessoas acreditarem na mentira, para as pessoas se ralar mesmo, perecer, porque elas não querem se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões. É complicado, meus caros. Tá louco, meu. E mentira em cima de mentira. Nós fizemos um vídeo aqui, acho que nesse canal tá cheio de vídeos sobre mentira. Uma mentira da santa lá que não reconhece o pecado dela. A mentira de um camarada aí que fica pregando sã doutrina, mas não vive sã doutrina. Meu Deus, é só mentira, sinceramente. Vem me dar vontade de parar de comentar sobre esse mundo gospel. Essa podridão, esse lixo desse mundo gospel. Porque eu fico indignado quando eu tô aqui esbravejando. Eu realmente tô, não tô mentindo. Eu tenho um nojo de mentira, poxa vida. Principalmente em nome de Deus. Quem mentir, mente. Tá? Minta em seu nome. Minta com seu nome, minta com o nome de outrem.
Agora não minta com o nome de Deus, tá? Ou você acredita que Deus não existe e você mente para ganhar dinheiro, o fim justifica o meio. Talvez é o pensamento de muitos deles. Eles mentem porque eles acreditam que Deus não existe e não vai ter castigo para eles. Simples assim. São os verdadeiros ateus pregando amor, pregando sobre Deus, dizendo que são fiéis, e eles que são ateus porque eles não obedecem o que pregam. Eles não viram o que pregam. Você viu o discurso de campanha do Bolsonaro, você viu o discurso dos bolsonaristas e você viu o que eles estão fazendo agora. Lá em 2018, antes até 2017, 2016, o que se tinha? Vamos acabar com a esquerda, falando a verdade, mostrando a verdade. Eles acusam a gente daquilo que eles são. Eles são terríveis, são mentirosos e tal. E agora o que se vê, meus caros? Com esses atos de vandalismo, eles combatendo o vandalismo na época. Em 2013, 2017, e agora estão fazendo vandalismo. E dizendo que era da paz e do amor. Se você for questionar qualquer um desses bolsonaristas, você leva uma palavra nos cornos. Com todo respeito, é isso mesmo que vão fazer. Sem falar que vão mandar para aquele lugar também. Porque palavrão para eles é de menos. É só analisar o que o YouTube, o Wilker Leão fez. Foi lá, questionou, na paz, no amor, chegaram a fazer muita coisa contra ele. E ele que era bolsonarista. Votou no Bolsonaro. Mas não pode, nem aquele que votou no Bolsonaro, criticar um governo está errado, criticar o que perdeu, não pode, tem que defender incondicionalmente, tem que passar a mãozinha na cabecinha, tem que passar pano. Por erro, para idolatria, por engano, pelos desmandos do governo, é assim que funciona. Esse povo acha que foi chamado para bajular político, não para questionar, não para cobrar. Foi chamado para ter um politiquinho de estimação. Aquele que fala de um jeito. Ainda vem esses canalhas com profecia, dizendo que quem falar de um jeito, Bolsonaro estava falando contra o próprio Espírito Santo, na blasfêmia que eles estão cometendo, utilizando o nome do Espírito Santo, que é santo, com uma safadeza dessa de política. Sem falar agora, estão dizendo que viram um anjo agora, dá um bonequinho aí da bailarina aí de Barbie, sei lá, dessas bonequinhas aí, é o quê? Aquelas bailarinas de saia rodada, uma chique news aí que eles criaram, bobear a partir daquele projeto lá, Bluebeam, sei lá, entendeu? É uma loucura. E olha, tô vendo um anjinho aqui, oh glória, nós estamos vendo um anjinho, um anjinho de papel ali, a nuvem fazendo ali, é uma anja, porque parecia mais com roupa de mulher do que de homem, é complicado. Esse povo, tudo é mistério, tudo é natural. Eles não têm poder de questionar se a Bíblia manda examinar tudo e tem o bem, provar se o Espírito Santo de Deus ou não. Complicado mesmo. Então, meus caros, perdoe aqueles que não precisam ouvir o que eu falei, esse meu desabafo, e aqueles que estão no erro, se consertem, pelo amor de Deus. Tenha temor de Deus. Ouça a voz do Espírito de Deus, né? Não é o teu espírito ou o espírito do erro, é a voz do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus às igrejas. E você é uma igreja do Senhor. Corrija enquanto é tempo. Larga essa idolatria, esse fanatismo. Você já fez a sua parte. Entregue tudo agora na mão de Deus. Se houve alguma ilicitude, se houve alguma fraude, deixa na mão de Deus. Deus vai agir, Deus vai pelejar. Seja a hora que for, ou daqui a 4 anos, ou até menos, ou através de um impeachment. Pare de estar confiando no seu próprio braço, na sua própria força, achando que vai vencer dessa forma, à base do porreto, do vanto, das profetadas, das mentiradas, dos gritos. Pode espernear à vontade. Se Deus não quer dar a bênção, se Deus não quer dar o resultado de acordo como você queira, não vai acontecer. Quem manda é Deus, não é nós não. Ainda que Deus não se intrometa na política, mas Ele permite as coisas acontecer. Em breve eu quero fazer um estudo muito interessante. E quando Jesus falou com Pôncio Pilatos, Jesus disse: nenhum poder é te dado se não vem do céu. Ou seja, até
O poder de autoridade que tinha o Pôncio Pilatos foi dado por Deus, Deus permitiu. Inclusive ele lavar as mãos para que o Jesus Cristo fosse crucificado para cumprir a profecia. Ora, e se Deus quiser permitir um governo ímpio, ele permite para fazer o castigo dele acontecer, se é o caso. Temos que respeitar as autoridades, denunciar os abusos da autoridade, sim, e confiar em Deus, orar pelas autoridades para que eles se convertam, eles governem bem o Brasil. Isso sim é um papel de um cristão. Agora, não fazer rebalderia dessa, uma loucura dessa. Quer lutar? Lute com a força do direito. Vá fazer um abaixo-assinado para remover o Lula do poder, por exemplo. Vai lutar pelo impeachment. Aí sim, algo democrático, jurídico, algo correto, à luz do direito. Abraço e até a próxima.